Salve, salve design criativo, seja bem-vindo então à primeira aula do Corel, do básico ao avançado, né? A gente passou ali pela etapa do design gráfico, né? O conceito do design gráfico nas primeiras aulas, até é muito interessante, você que não assistiu, assista todas elas, tá certinho, não pula, porque ali é assim, se você quer trabalhar com Corel, Photoshop, Illustrator que seja, você tem que conhecer o conceito do designer, tipografia, cores, espaçamento, entre outros que eu falei no curso lá atrás, né? Lá no começo. Então, começa lá no começo, entenda toda aquela parte ali, para depois você vir para a primeira aula do Corel. Então, eu ia dar aula no Corel 2018, mas a pedido do pessoal lá no Instagram, que já está usando o 24, né? Bom, quem sabe trabalhar com o Corel, 11, 12, 10, 9, 24, 32, 57, não faz diferença nenhuma. Porque já está acostumado a trabalhar com o que ele vai trabalhar. Tá certo que o 24 ele é um pouquinho mais avançado, gasta um pouquinho mais de memória, né? Você tem que ter 8 GB aí, eu tenho 36, então ele já ocupa 8 de memória. Então você tem que estar um computador aí bem encapuchado, né? Uma placa de vídeo boa aí também, eu tenho uma de 5 GB, você pode ter uma de 2 aí, ajuda bastante. Pode ser aí uma 310, uma 370, vamos perder 370, 710 ou 730, já ajuda muito para você aí estar trabalhando. Não só com o Corel, como o Photoshop também. Bom, pessoal, então vamos lá então para a primeira aula. Uma coisa que eu quero falar para vocês, que eu escutei esses dias aí, não acreditei, e não é o correto. Depois que vocês terminaram o curso de Corel, que você estiver sabendo da ferramenta, estiver sabendo fazer cartão de visita, panfleto, folder, que você fazer, eu falei para vocês, é vocês trabalhar com o conceito do designer para poder montar um panfleto. É mais ou menos essa base. Mas, uma coisa que eu falo para vocês, vocês têm que entender de papel, entendeu? De sangria. Vá até uma gráfica, pega lá uma semana lá, você tá lá vendo, conversando com eles, vendo como é que não é, porque o design gráfico é diferente da pessoa que fica lá na gráfica, né? Que apenas coloca lá, vê se está tudo no alinhamento, se a fonte está convertida em curva, se a imagem está em bitmap, se as cores estão em CMYK, que eles chamam o pessoal lá do... Como é que fala? Esqueci o nome do pessoal que fica na gráfica. Arte finalista. Eles falam muito arte finalista. Tem muita arte finalista que o cara bom de bala, hein? O cara trabalha muito bem, desenvolve muito produto, igual um design gráfico. E tem algum arte finalista que ele não entende muito essa área ali, ele está ali apenas para aprovar ou montar algumas coisas, não, tá? Desculpa aí os arte finalistas, não fiquem bravos comigo, mas o que eu estou falando é o que eu ouço falar, beleza? Então é assim, entenda de papel, de modelos, né, que você vai utilizar aí na hora de imprimir o produto. Eu ouvi falar uma vez que o design gráfico não precisa entender de nada, é só montar a arte ali e profit, e que se vira o cara lá, e já não é assim não. O design gráfico assim é meia boca para mim. O design gráfico ele tem que entender do produto, muito bem entendido. Do tipo, por exemplo, eu faço embalagem, eu monto o layout, mas eu falo pro cara qual tipo de plástico ele vai colocar, qual o tipo ali de tinta que é utilizado, né? Tem muitas empresas que usam Pantone, não usa muito CMYK, porque a qualidade da impressão fica melhor, dá muito mais brilho. E isso aí, já algumas pessoas não sabem. Aquele arte que o design gráfico tem que se montar a arte ali, acabou a história. Eu tenho no mercado 11 embalagens, estou fazendo uma agora, que é a 12ª, que é de paçoca. Então eu montei o personagem, todo o layout completo, e já sabemos um tipo de plástico que a gente vai utilizar. Então o design gráfico ele tem que entender daquilo que ele faz, não só criar arte ali, mas se precisar fazer um folder com dobra, ele tem que explicar para o cliente qual o melhor tipo de material que vai ser vincado, que vai ficar melhor para a apresentação. Não é assim, vou montar arte, manda lá na gráfica e se foda lá. Não. Você tem que montar arte e falar para o cliente, o negócio é o seguinte, 80 gramas, 90 gramas, não dá certo. Tem que pegar aí uns 120, uns 150 gramas, um cochê, né, sem brilho, que com muito brilho também o cliente não consegue visualizar as informações, mas se for uma pessoa de idade. Qual o melhor
panfleto para o mercado, você pode usar o 75, você pode usar o 80, 90, diferença de preço é um pouco gritante entre umas e outras. Então o design gráfico ele tem que entender do que ele está fazendo, não é só montar arte não, viu? Então tá aí dado a dica, e esse é o fato que vocês têm que saber. A área que você for trabalhar, você tem que entender. Eu monto o site em WordPress, mas eu entendo de HTML, CSS, JavaScript. Eu crio layout no Figma, né, que é a prototipação, mas eu entendo de como for colocar ele lá no código, lá eu passo o código para o cara que vai montar o site ali, certinho, você entendeu? Então, não é só criar o layout ali, você tem que entender também do que vai colocar aí no mercado. Bom, dada a dica, vamos começar a aula então. Vou dar 2 cliques aqui no 24, né, que o pessoal pediu 24, então vamos de 24, bicho. Vamos lá então. Bom, pessoal, para abrir a primeira página do Corel, existe 3 maneiras. Primeiro, aqui em arquivo novo ou Ctrl N, né, que é o atalho para novo. Eu vou clicar na folhinha. Ele vai abrir uma prévia aqui, ó, de como que eu vou criar o documento. Aqui são os pré-programados, são aqueles tamanhos que já estão projetados aqui, ó, tanto para web, para impressão, para você fazer os nossos prototipação para celular, para aplicativo, ó, então já estão aqui. Mas se eu quero um tamanho exato, tá, um 10 por 15, um 14 por 20, apesar que você já pode baixar esse layout pronto da gráfica, tá? Inclusive, eu já vou estar falando para vocês aí, quando eu for começar a trabalhar com cartão de visita, com folder, com panfleto, a gente vai baixar o gabarito direto da gráfica, e daí já tem ali a sangria certinho para vocês trabalhar. Mas vamos supor que eu preciso fazer um 14 por 20. Primeira coisa que eu dou é o nome do arquivo, né? Panfleto do José, ou God. Panfleto do José. Quantas páginas o panfleto vai ter? 2 páginas, né? Frente e verso. Ele vai ser em pé, né? Aqui diz que é uma página única, e aqui várias páginas, né? Você vai mostrar todas as páginas. Cores em CMYK, se fosse RGB seria para parte web. CMYK é cian, magenta, yellow e preto, né? Azul, amarelo, vermelho e preto. RGB é red, blue, que é o vermelho, azul, green, é o verde melhor, vermelho, vermelho e blue, azul, tá? Nós não vamos usar RGB. Aqui no tamanho, o que eu vou mudar, né? Então, se eu vou pegar em centímetro, ele vai ser 14 centímetros de largura por 20 de altura. Ele vai ser o que? Retrato ou paisagem? Vamos trabalhar com retrato. Resolução 300 dpi. Aqui no layout vai ser personalizado. Sangria não coloque ao baixo diretamente da gráfica, tá? Porque isso manda no tamanho exato. Aqui as cores no perfil não mexemos em nada, tá? Aqui não mexemos em nada, apenas aqui em cima e damos o OK. Bom, estamos aí, temos, ó, como pedindo 2 páginas, temos a página frente e a página verso. Então você tem frente e verso, beleza? Então vamos começar então com as ferramentas. Eu tenho na parte de cima aqui a ferramenta seleção. Por que serve a ferramenta seleção? O próprio nome já diz, para selecionar tudo que está dentro da área de serviço. Ó, o palco do Corel é tudo isso aqui, mas a área de serviço é apenas a folha, tá? Se eu colocar alguma coisa aqui para fora, na hora de imprimir não vai. Você entendeu? Não vai, por quê? Só aqui. Tá, eu vou estar ensinando para vocês também, na parte que for fazer camiseta aí, a colocação das informações ali. Aí parte de serigrafia. Ou esqueci, sublimação. Então, a própria ferramenta, ela serve para quê? Vamos pegar aqui um retângulo, vamos esticar de qualquer jeito aqui, ó, tá? E a ferramenta serve para quê? Serve para mim clicar nele e, né, trazer ele para onde eu quero. Então, eu seleciono
negócio aqui, ó, e trago para onde eu quero. Então, ó, coloco aqui, posso colocar uma cor. Toda cor que eu coloque em qualquer objeto, ele fica aqui embaixo, né? Para mim poder rapidamente, não precisar vir aqui toda vez, utilizar ele aqui, né? A paleta mais rápida está aqui embaixo. Tudo que eu coloco na página 1, ele não aparece na página 2, a não ser que eu vou lá no objeto e modifico, mas isso é para outra aula. Então eu tenho a ferramenta seleção, tenho a mão livre. A mão livre, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou trazer aqui, ó, né? Vou pegar aqui uma bolinha, vou esticar ela aqui, vou pegar a ferramenta de seleção, vou colocar ela aqui, ou pintar ela de laranja, não laranja, aí, beleza? E vamos supor que eu queira, deixa eu até vou duplicar aqui, ó, vou duplicar aqui também. Vamos supor que eu queira tirar essa bolinha, mas com a ferramenta seleção eu não estou conseguindo. Um exemplo, eu não estou conseguindo. A ferramenta mão livre me ajuda eu a selecionar só isso que eu quero. Então, eu não posso nem bater nessa, nem bater nessa, nem bater nessa. Então, eu tenho que pegar só por fora. Vamos lá, então? Ó, vem a ferramenta seleção. E volto no início dela e solto, tá vendo? Ela selecionou apenas esse objeto. Então a ferramenta seleção livre, ela serve para isso, serve para mim poder, né, selecionar apenas aquele objeto. Já a ferramenta seleção, eu posso também selecionar tudo só puxando, tá vendo? Posso clicar nessa. A única coisa que eu detestei nessa bosta aqui, do 24, que toda vez que você clica numa coisa aqui, ele faz igual um ilustrador. Então, clique, pronto, já entra na camada. Ai, a merda. Ó, posso trazer aqui, posso trazer aqui, posso trazer aqui e posso trazer aqui. Entendeu? E a ferramenta mão livre é aquela que eu falei para você que eu consigo selecionar apenas o objeto que eu quero, tá vendo? Tá aí. A transformação livre, ela é uma coisa bem interessante, que se eu clicar aqui, ó, eu tô com esse selecionado, tá? Ó, eu consigo livremente fazer o que eu quero. Ó, aí eu tenho que selecionar outra. Transformação mão livre, ó. Se eu segurar o Shift, ó, vem na proporção, só que ela não seleciona o objeto. Aí eu tenho que vir com a ferramenta seleção, transformar, ó. Tá vendo? Em vez de eu achatar, eu posso pegar a mão livre e, ó, achatar do jeito que eu quero. Então, é uma transformação livre, beleza? Então, essa primeira aula é uma aula bem rápida, bem prática, falando das ferramentas seleção, seleção mão livre e a transformação livre, beleza? Parece que não usa, mas são ferramentas que se utiliza muito no Corel, para você estar fazendo qualquer coisinha, uma ou outra aí, tá bom? Então, essa foi a primeira aula, como eu falei para vocês. Depois do curso, não esqueça de aprender sobre o tipo de papel, formato, tudo certinho, para você indicar para o seu cliente qual o melhor produto para ele poder utilizar. E para você que começou agora, não esquece de assistir lá os conceitos de design primeiro, tá? Para depois você entrar na aula do Corel.
Um abraço a todos e até a próxima vídeo. Olha, não esqueça, dê um joinha, se inscreva no meu canal. Obrigado a todos que estão se inscrevendo, né? Agradeço de coração e até a próxima aula.